E é para isso que eu tô fazendo essa live, para que Deus ele venha realmente tocar nos nossos corações e transformar, sabe, de uma certa forma, as nossas vidas para que a gente possa realmente estar preparado para quando ele vier. Amém? Então vou estar orando. Por enquanto só tem você, mas acredito que Deus ele sabe todas as coisas. E é isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Deus, de poder te adorar, te glorificar, Jesus. Te agradeço porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é aquele que tudo governa, o Senhor é aquele que pode fazer, Senhor Deus, infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, conforme o poder que opera em nós, Jesus. Pai, assim, eu te agradeço por causa da tua presença que a cada dia está conosco, Jesus. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos orienta, o Senhor é aquele que faz, Senhor Deus, tudo acontecer, Pai. E assim, Deus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, eu entrego a cada um que for entrar aqui, que o Senhor venha colocar as pessoas certas, Senhor Deus, para participar dessa live, para assistir depois dessa live, mas que, Deus, que tudo venha ser conforme a tua vontade, tudo venha ser conforme o teu querer, Senhor Deus. Pai, que nada venha sair do teu controle, mas que somente, Deus, a tua presença venha ser soberana nesse lugar, Jesus. Pai, assim, eu te agradeço, eu te glorifico, te exalto, Senhor Deus, porque o Senhor sabe aquilo que o Senhor faz. Deus, eu te agradeço, te glorifico no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, eu vou estar aqui trazendo essa palavra que é sobre santidade. E é algo que realmente tem me tocado bastante e que eu já falo há algum tempo. Sobre santidade é uma palavra que eu gosto muito de pregar, porque não somente é algo que, poxa, últimos tempos e tal, mas é porque a santidade é algo necessário, que todo cristão precisa ter, um dever de cada um de nós. Então, já agradeço aí por quem entrou, Júlia, agradeço a Deus pela sua vida, e que o Senhor venha trazer essa palavra, um esclarecimento, venha a cada dia mais estar nos orientando, nos conduzindo nessa palavra, amém? Primeiro versículo que eu quero trazer é em Apocalipse, capítulo 6, versículo 6, que diz bem assim, vou estar abrindo aqui, Apocalipse, quem quiser abrir também, Apocalipse, capítulo 6, versículo 6, que diz bem assim: E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que Deus, haveria um tempo, né, que em Apocalipse vai falar sobre a revelação, significa revelação no original, e haveria um tempo em que Deus ele permitiria que algumas coisas acontecessem aqui na Terra, para que em breve o Filho do Homem pudesse vir. E aqui vai falar sobre um cavaleiro, que Apocalipse 6, 6, que no meio dos 4 animais, que dizia 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Aqui está falando sobre um cavaleiro, que ele tinha uma balança, no versículo 5 vai dizer, um cavalo preto, sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Ou seja, aqui está falando sobre uma grande fome, uma escassez que viria sobre o mundo. Mas a gente vai ver no final do versículo também, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que isso daqui quer dizer? Que Deus, mesmo nos momentos mais difíceis que a igreja vai passar, mesmo nos momentos mais difíceis que a gente possa passar nessa terra, Deus, mesmo assim, ele permanece cuidando de cada um de nós. E isso é algo tão importante, algo tão forte que, mesmo que a gente venha, poxa, estar preocupado, mesmo que, poxa, Deus, eu não sei o que vai ser daqui pra frente, inflação, tá tendo essa guerra e tudo, o que vai restar, sabe? O que vai acontecer comigo? Então, sabe, a gente precisa ter os nossos olhos atentos justamente para Jesus. Porque aqui vai falar, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, está falando que Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, ele continua cuidando dos seus filhos. Ele continua cuidando daqueles que realmente se importam em guardar a palavra. Então, essa palavra aqui é para você que muitas vezes está preocupado com aquilo que pode acontecer no futuro, aquilo que você viu a guerra em Israel, você viu os conflitos, vê que Deus, Jesus está voltando e não sabe, será que eu vou subir? Será que eu vou ser arrebatado? Será que eu vou ser salvo? Então, que você tenha essa palavra em mente. Para quem chegou agora, Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Vou repetir o versículo para quem chegou. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Então aqui está falando sobre uma grande fome, uma grande escassez que viria sobre o mundo nos últimos tempos. A gente já vê todo o desdobramento que vai causar, né, através dessa guerra. Eu já falei até num vídeo sobre a questão do petróleo, que ele vai controlar, vai aumentar a inflação, os alimentos, tudo vai disparar. Mas aqui Deus, ele promete algo para nós. Que quando viesse esse cavaleiro que traria fome no mundo, traria um colapso no mundo, ele não permitiria que tocasse nos seus filhos. Porque diz bem assim, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite significa uma unção de Deus sobre cada um de nós. O vinho representa a alegria. Ou seja, mesmo quando você estiver nos momentos mais difíceis, Deus ele vai permanecer com cada um de nós. Tanto derramando seu poder sobre a sua igreja, através do azeite, da simbologia do azeite, mas também sobre o vinho. O vinho que representa a alegria no nosso coração, mesmo nos momentos mais difíceis.
Então, eu já queria até aproveitar para pedir para vocês para que compartilhem com mais pessoas essa palavra. Para que coloquem aí no aviãozinho, enviem no direct das pessoas, tirem um print da live, depois volta, coloca nos stories, porque realmente é uma palavra que muitos precisam ouvir, sobre santidade. E muitos estão preocupados. Será que, poxa, eu vou ser salvo? Será que Deus, quando Ele vier, eu também vou ser arrebatado? Então, muitas pessoas têm medo de que venha o arrebatamento, Jesus ele volte e, poxa, a pessoa fique aqui. Então, que você possa compartilhar essa mensagem, porque esse é o verdadeiro ID de Cristo, sobre nós compartilharmos as boas novas. Então, eu peço a ajuda de vocês para que mais pessoas também possam ouvir dessa palavra, amém? E que vocês possam absorver no coração de vocês. Agora eu quero trazer um outro versículo que está lá em Apocalipse 13, 7. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Quem quiser abrir aí. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Que diz bem assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E o que é que isso quer dizer? Poxa, Gabriel, você disse que Deus ele não permitiria tocar nos seus escolhidos no fim dos tempos. Não permitiria que a fome e as coisas impactassem nas nossas vidas. Mas agora nesse versículo está dizendo, lá em Apocalipse 13, 7, bem assim: Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los? Como assim? Existe um detalhe que a gente precisa se trazer na nossa mente. A Bíblia vai dizer, lá em Apocalipse 22, que o justo se justifique, que o santo se santifique, que o impuro permaneça na sua imundícia. Ou seja, está falando sobre nós verdadeiramente nos santificarmos. Esses santos aqui, de Apocalipse 13, 7, está falando dos santos que não se santificaram. As pessoas, a gente vai passar sobre, aqui mais para frente, quais são as etapas da santificação? Porque a santificação é aquilo que vai definir se nós seremos salvos, aquilo que vai definir se nós seremos arrebatados. Porque existem aqueles que, poxa, simplesmente aceitaram a salvação, mas dizem através das palavras, dizem pela sua boca: eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, mas através das suas obras são totalmente contrários àquilo que falam. Então que você possa ter isso em mente, porque se nós somos escolhidos, se nós realmente queremos viver para Cristo, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos a cada dia mais buscar a face do Senhor. Não somente através de louvores, através do nosso devocional, mas através de uma vida que é digna do Evangelho. Através de uma vida que se santifica, que busca ser cada dia mais parecido com Cristo. Amém? Então que você possa ter isso em mente. Esses santos aqui, você talvez possa ter ficado assustado, né? Poxa, esses santos eles foram destruídos. Foi permitido fazer guerra aos santos e eles foram destruídos. Mas foram aqueles que não se santificaram. Foram aqueles que se contentaram simplesmente com um sacrifício na cruz. Eu aceito o sacrifício na cruz. Esse não é o problema, você aceitar o sacrifício na cruz. Muito pelo contrário, nós precisamos. Não existe santidade se nós não aceitarmos o sacrifício na cruz. Isso daí é simplesmente um moralismo, é um legalismo que os seres humanos tentam se enquadrar em determinadas regras. Mas, primeiramente, nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Nós somos santificados através daquele sacrifício. Mas nós precisamos, a cada dia, fazer essa manutenção da santificação. Existem 2 processos que eu vou trazer mais pra frente. Se você quer saber, já compartilha também para mais pessoas esses 2 processos que são muito importantes na vida do cristão de santificação. São 2 etapas de santificação que todos nós precisamos saber. Amém? Agora um próximo versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 4:3, que vai dizer algo que me chama muita atenção. Porque muitas pessoas se perguntam: poxa, mas por que eu tenho que me santificar? Deus, ele sabe, já se sacrificou, Jesus já enviou Jesus lá na cruz. Eu não preciso me santificar, não é verdade? Mas existe um detalhe que a gente precisa pensar. Poxa, se Jesus ele se sacrificou na cruz, se ele morreu por nós, nós precisamos viver como ele viveria. Porque se ele morreu por nós numa cruz, nós precisamos viver de maneira digna como ele viveria. Amém? Então que você abre aqui comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. É um versículo que eu gosto bastante, que diz bem assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. Essa parte aqui é muito interessante porque até o capítulo vai dizer sobre exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho, que na minha versão está dizendo. E diz sobre o nosso dever. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus. Em outras versões, esse é o seu dever. Esse é o dever de Deus para vós. A vossa santificação. Muitos querem se aproximar de Deus, mas não estão santificados. A Bíblia diz sobre nós estarmos a cada dia mais entrando a cada dia, buscando ao Senhor, de forma não somente com as nossas palavras, com a nossa boca, mas de uma maneira de viver digno do Evangelho, de uma vida digna do Evangelho, de se santificar, de buscar ser cada dia mais parecido com Cristo. Porque o cristão, talvez a gente pense, poxa, é aquele que nunca erra? Muito pelo contrário, às vezes vai ser o que mais erra, mas é aquele que busca a cada dia mais ser parecido com Cristo. É aquele que busca cada dia mais, os verdadeiros cristãos, aqueles que buscam ser parecidos, se corrigirem,
se transformarem por meio da palavra dele. Então, que você não venha sair dessa live de uma forma como você entrou, mas muito pelo contrário. Venha realmente transformar na sua mente, porque é um recado de santificação. Esse é um chamado de Deus para nós, a santificação. Que nós possamos, a cada dia mais, buscar essa santificação. Que é não, poxa, Deus me chama para ser santo, sobre se santificar, você está falando sobre santificação, já ouvi muito sobre isso e tal. Poxa, mas será que é realmente necessário? Será que eu preciso disso? Mas a Bíblia diz nesse versículo que é o nosso dever nos santificar. Poxa, mas Jesus, ele já fez tudo na cruz e tudo. Será que Deus ele não está querendo privar a gente de prazeres? Muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que quando o Éden ele é criado, o Éden ele tem o intuito de gerar prazer. Se você for ver no original e tal, vai falar sobre o jardim do prazer. Porque o prazer verdadeiro, ele não está relacionado às coisas terrenas nessa terra. Não está falando sobre as coisas terrenas, não está falando sobre luxúria, não está falando sobre os pecados que muitas vezes a gente interpreta como prazer. Porque às vezes a gente pensa, poxa, a santidade é a abstinência de prazeres. É sobre você não ter prazeres, mas muito pelo contrário. A santidade é a troca dos prazeres inferiores por prazeres superiores. Ou seja, quando você realmente se santifica, quando você busca ser parecido com Cristo, você está trocando esses prazeres que são inferiores, prazeres carnais, prazeres de simplesmente querer, poxa, eu vou satisfazer minha carne, um momento aqui, um tempo aqui. Não. O verdadeiro prazer está em Cristo. Os prazeres superiores, é isso que a Bíblia nos convida. Os prazeres superiores, que estão muito além daquilo que a gente possa ver nessa terra. Está muito além daquilo que a gente possa sentir no nosso corpo físico. Mas está falando sobre um galardão eterno. Está falando sobre aquilo que, após a sua conversão, sobre você se santificar, de você buscar a Cristo, você entende o real prazer, o real galardão, o real, motivo pelo qual você adora a Deus. E é muito mais para nós benéfico você buscar ao Senhor do que você simplesmente querer satisfazer os prazeres da sua carne. Satisfazer os prazeres que são momentâneos, terrenos, são vazios e que logo vão acabar. Então, grava uma coisa. Eu vou até citar uma frase aqui que me chamou muita atenção, do JP, que diz: muitos se perguntam por que Deus ele colocou a árvore do bem e do mal no jardim, mas se esquecem que existiam milhares de árvores no jardim também. Poxa, as pessoas fixam tanto, Deus colocou a árvore do bem e do mal, que poderia tirar ali Adão e Eva do jardim e tudo. Mas se Deus ele deu essa escolha, ele estava dando a liberdade para eles. Mas ao mesmo tempo, as pessoas focam, poxa, mas Deus ele colocou por que aquela árvore? Mas ao mesmo tempo Deus ele colocou milhares e milhares e milhares de outras árvores para que eles pudessem desfrutar dessas árvores. Inclusive a árvore da vida, que é representada lá em Apocalipse. A gente vai ver tudo, desde o início do Gênesis até o final em Apocalipse, que representa Jesus. Ou seja, eles deixaram de experimentar Jesus, deixaram de experimentar o melhor de Deus por causa de algo banal, por causa de algo território, por causa da sua ganância. Quando você vai ver lá em Gênesis capítulo 3, onde Satanás ele convence Eva para que ela caísse, e posteriormente Adão também, você vai ver que o fruto ele era agradável aos olhos. Vai ver que Satanás ele não coloca simplesmente, isso daqui é bom e tal. Ele fala sobre algo que vai despertar um ego dentro de Adão, um ego dentro de Eva, sobre algo que eles poderiam aprender mais além de Deus. E é isso que Satanás ele quer criar no nosso coração. Ele quer criar uma imagem, quer criar uma visão, uns planos do seu futuro, só que distantes de Deus. Algo, você diz para Deus, poxa, Deus ele me privou disso e logo eu quero aquilo. Satanás é como se estivesse dizendo para Adão, para Eva, que aquilo que Deus ele tinha para eles não era suficiente. Que ele tinha muito mais, mas ele estava deixando de dar. E para que eles acessassem isso, era necessário que eles comessem do fruto da desobediência. Então que você possa gravar isso no seu coração. Satanás, ele nunca vai vir com um discurso, poxa, o pecado vai te afundar. Não, muito pelo contrário. Satanás ele vai te convencer de uma forma tão mansa. Vai entrar devagarinho, até que você realmente seja devorado por ele. Porque as tentações, quando a gente, tanto na santificação, quanto quando a gente se afunda no pecado, não é de uma maneira, exponencial, do nada você se afundou, do nada você se santificou, mas é através de um processo gradual, que você se aproxima mais de Deus ou se afasta mais dele. Então, o próximo versículo, lá em Isaías, capítulo 15, 18. Quem quiser abrir aí. Isaías, capítulo 15, versículo 18. Perdão. Isaías, capítulo 1, versículo 15 e 18. Diz bem assim: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos.
Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Versículo 18 vai dizer bem assim: Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. O que isso significa? Que existem processos de santificação na nossa vida. Existem processos que a gente precisa passar a cada dia para que a gente realmente entenda o que Deus ele quer para nós. E como eu falei, a santidade ela não é de uma hora para outra. Nesse versículo a gente vai ver muito explícito isso. Talvez não tão explícito, mas quando você analisa realmente o que esse versículo 18 vai dizer, você fica, assim como da primeira vez eu fui descobrir, eu fiquei encantado com aquilo que esse versículo diz. Versículo 18 diz: Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se você for ver, brancos como a neve significa o quê? A neve, quando ela vai vir sobre a terra, ela não vem de baixo para cima. Ela não vem de dentro para fora. Ela vem de cima para baixo. Então, quando ela vem de cima para baixo, o que isso significa? A neve ela vem, pode ter o capim, pode ter sujeira, mas ela vai cobrindo tudo. E quando você está de cima, você só consegue ver a neve, você consegue ver o branco. E é justamente isso que Jesus ele fez com a gente. Jesus, através do seu sacrifício, ele fez com que o seu sangue tudo nos lavou. Mesmo nós tendo pecados, ele carregou sobre si e fez com que essa neve cobrisse aquilo que está de baixo. Cobrisse, sabe, aquilo que está sujo, o capim que está desorganizado, a casa que está quebrada, tudo aquilo que está contrário, sabe? Tudo aquilo que está desordenado. Jesus, ele alinhou. Ele fez com que a neve ela caísse e cobrisse todo aquele solo, cobrisse toda a superfície. E é justamente isso que ele faz com cada um de nós. A primeira etapa de santificação é sobre você realmente entender o sacrifício de Jesus na cruz, sobre você aceitar que ele é o Senhor, que Jesus ele se sacrificou, que ele morreu por nós, você se entender como pecador e aceitar o sacrifício de Jesus. E esse é o primeiro nível de santificação. Mas a gente vai ver algo muito interessante. Lá no versículo 18 também, uma outra parte diz: Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. O que isso significa? Que mesmo que Jesus ele tenha se sacrificado, que ele, sabe, cobriu os nossos pecados, ele nos lavou, ele foi realmente o cordeiro propiciatório, que ele, sabe, a gente deveria ter sido morto, a gente deveria ter sido condenado, mas através do sacrifício de Jesus nós fomos salvos. Quando a gente aceita realmente o sacrifício dele, quando a gente reconhece que nós somos pecadores. Mas existe algo além. Existe algo além que não é somente lá no sacrifício de Jesus. É sobre algo que a graça, ela não é simplesmente para nos perdoar o pecado, mas a graça é para nos conduzir até a salvação e vencer os pecados ao longo da nossa vida. A graça não é simplesmente, poxa, Deus me perdoa e tudo, e Deus ele vem com a sua graça. Não, a graça não é simplesmente após você pecar, mas é também para você evitar o pecado. A graça é uma força capacitadora de Deus para que ele venha nos trazer essa força, venha trazer essa capacidade e a gente supere o pecado. Não pela nossa própria força, mas através do sacrifício de Jesus, através da graça de Deus. E a gente vai ver, versículo 18. Primeiramente, o primeiro nível de santificação, que ele é sobre algo posicional. Você se posiciona e fala: Jesus, eu aceito o seu sacrifício na cruz. Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e eu necessito de ti a cada dia mais. E outro nível de santificação, que fala sobre uma santificação progressiva. Uma santificação que realmente ela vai dizer que Deus, eu aceitei o seu sacrifício na cruz, mas ao mesmo tempo eu também trabalho para que essa santificação ela tenha uma manutenção dessa santificação, para que a gente venha a ser mais parecido com ele. Então, que você que entrou agora, presta muita atenção nessa palavra, porque realmente, se você está preocupado, poxa, o que vai acontecer? O que esse mundo vai acontecer? Jesus está voltando, será que eu vou ser salvo? Então, presta atenção nessa palavra, que é justamente um ponto-chave que vai definir se nós realmente seremos salvos, se nós realmente seremos, sabe, arrebatados com Jesus, ou se nós ficaremos aqui. Porque existe um detalhe que faz com que aqueles que sejam arrebatados e aqueles que não serão, vai fazer totalmente diferença, que é a santificação. Então, que você possa ter isso em mente, já compartilha para outras pessoas, porque é uma palavra que realmente pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha e tem transformado a cada dia. Amém? Que é santificação. Então, já presta atenção, vamos lá para... retomando aqui, a gente falou sobre a santidade posicional, a partir do momento que você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, a partir do momento que você aceita que Jesus ele é o Senhor e através de você reconhece os seus pecados, essa é a santidade posicional, santificação posicional. Mas existe também um outro processo que a gente vai ver no versículo 18, que diz sobre a branca lã. Primeiro,
tem a neve. A neve, ela é de cima para baixo, ou seja, nós temos os pecados aqui na terra, somos impuros e tal. Mas quando vem a neve, ela cobre tudo. Mas também existe um outro tipo de santidade, que fala sobre a branca lã. E a lã, eu te pergunto, como é que ela é formada? É de dentro para fora. Ou seja, a santidade, o processo de santificação, não é algo externo. Muitas pessoas vão dizer, poxa, através da sua roupa você fica mais próximo de Deus, a sua vestimenta, várias coisas, a gente coloca religiosidade. Mas a religiosidade não te aproxima de Deus. O que realmente te aproxima de Deus é um coração que vai além disso. Um coração que busca ser mais parecido com Jesus. E esse coração, ele frutifica ao ponto dessa lã, né? Como a gente viu. A ovelha, quando ela vai produzir a lã, não é de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. E dessa forma, quando você aceita o sacrifício de Jesus, quando você vai progredindo ali em santificação, tem esse processo, você realmente entende que a sua santidade, ela não pode ser simplesmente um momento e tal, mas é sobre uma continuidade. Você precisa ter essa manutenção da santificação. Então vamos lá, porque muitas pessoas aqui que entraram não pegaram, mas a Bíblia vai dizer, e também a partir do que a gente lê, a gente entende que a santidade, ela não é sobre você, sabe, tirar os prazeres. Poxa, Deus está pedindo para que eu me livre dos prazeres? Não, mas é sobre trocar os prazeres. Os prazeres que antes eram terrenos, os prazeres que antes eram inferiores, a santidade é a troca de prazeres inferiores por prazeres superiores. Prazeres que vão muito além do nosso imaginário, que vão muito além daquilo que a gente possa compreender. Então que você possa ter isso em mente. Santidade, Deus ele não te pede santidade porque, poxa, Deus é um Deus perverso. Não, mas é porque ele tem muito mais para te dar do que esse mundo possa te dar. Não são as festas, não é a luxúria, não é o dinheiro que vai te satisfazer por completo, mas é através de realmente desfrutar daquilo que Deus ele tem para sua vida. E nós só iremos desfrutar das promessas, nós só iremos desfrutar de um galardão de Deus através de uma vida de santidade, de uma vida que reconhece que você não é suficiente, mas que reconhece que nós somos a cada dia mais dependentes da presença dele. Então, se essa palavra tem te abençoado até aqui, já compartilha, pega nesse aviãozinho aí que tem do lado, embaixo na tela, e já compartilha no seu direct para várias pessoas, para que elas sejam alcançadas também, para que vidas e mais vidas possam ser transformadas através dessa palavra, amém? Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é Romanos 12:2, que vai falar o quê? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que a gente transforma a nossa mente, a partir do momento que eu deixo os prazeres inferiores e troco por prazeres superiores, eu posso vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu me santifico, quando eu deixo de fazer as práticas antigas do passado, quando eu deixo de fazer aquilo que antes eu fazia e agora eu faço coisas novas para agradar ao Senhor, você entende e desfruta das promessas dele. Você desfruta daquilo que é superior, dos prazeres superiores. Amém? Porque para nós, o povo do Egito, o povo de Israel, quando estava lá no Egito e no deserto e tudo, a gente vai ver que no Egito eles eram escravizados. Eles tinham ali, podiam ter comida e tal, mas eles eram escravizados. E um detalhe que me chama muita atenção é que no deserto, quando eles estavam a caminho da Terra Prometida, muitos murmuraram. Só que eu te pergunto, o que é melhor, o deserto ou o Egito? Talvez na sua mente, poxa, o deserto também é ruim, o Egito é ruim. Os dois são ruins. Porque no deserto você pode ter fome, você está no calor e tal. No Egito você era escravizado, mas você pelo menos tinha ali os pepinos, como eles diziam. Só que existe um detalhe. A Bíblia, ela mostra que a Terra Prometida, ela era muito superior, ela é muito superior. Ou seja, Deus, quando ele nos chama, talvez você pense, poxa, o deserto, esse lugar onde eu estou, é ruim, sabe, era muito melhor onde que eu estava no mundo, pelo menos eu bebia, eu me alegrava, eu ia às festas. Mas, a partir do momento que você reconhece e entende o verdadeiro processo que Deus ele espera de nós, você entende que, sabe, o Egito, ele, sabe, nem se compara à Terra Prometida. O deserto, você talvez olhe, poxa, eu estou no deserto e o Egito pode parecer bom, porque o Egito ele tem os manjares, o Egito ele tem lá os pepinos, tem as cebolas, mas quando você chega na Terra Prometida, a Terra Prometida ela é muito superior. Então, a santidade, para quem chegou agora, não é sobre você abdicar dos prazeres, não é sobre você abdicar totalmente dos prazeres. A santidade, na verdade, é uma troca de prazeres. É sobre você tirar os prazeres que são inferiores, sabe, os prazeres terrenos, como eu já falei, por prazeres superiores, que estão muito além daquilo que a gente possa imaginar, que estão muito além, como a Bíblia diz, aquilo que a gente não viu, aquilo que nosso ouvido não ouviu. Foi isso que Deus ele preparou para nós.
E muitas vezes a gente tem focado tanto nos prazeres terrenos, nos prazeres inferiores, e deixa de desfrutar daquilo que é superior, daquilo que está muito além, daquilo que a gente realmente compreende. Amém? Então, se você chegou agora, eu já faço um pedido para vocês também, que compartilhe essa live. Tem um botãozinho aqui, ó, que é do aviãozinho. Você pode enviar no direct de várias pessoas e realmente compartilhe, porque esse é o ID de Cristo. Essa é uma palavra que eu tenho muito carinho, já preguei várias vezes, e essa palavra realmente tem transformado a minha vida. Acredito que ela vai caminhar comigo em vários momentos, porque essa palavra não é sobre você simplesmente, ouvi aqui e tal, esqueci. Não, mas é uma palavra que ela é posicional, é sobre você a cada dia mais buscar a Deus, é sobre você vai transformar a sua mente, que não vai deixar você, chegou nessa live e vai ficar parado no mesmo lugar. Mas se você realmente entender isso, você pode transformar a sua vida. Não por causa das palavras que eu estou falando, mas porque Cristo, ele já revelou através das Sagradas Escrituras. Jesus, ele falou isso para nós. Não é porque eu estou falando, mas é porque a Bíblia já nos diz isso. E eu só quero compartilhar daquilo que eu tenho aprendido, do pouco que eu tenho aprendido, mas que é de grande valor. Amém? Então já compartilhe essa mensagem, porque esse é o verdadeiro ID de Cristo. Sobre você compartilhar o pão, sobre você compartilhar, e quando você divide, essa divisão ela faz multiplicar, assim como Jesus ele fez. Amém? Então vamos lá. Tem um detalhe muito importante que muitas pessoas elas perguntam, poxa, mas como é que eu venço o pecado? Como é que eu venço isso, venço aquilo? E você precisa entender, poxa, eu amo o pecado, eu amo isso, eu amo a pornografia, eu amo isso, eu amo as festas, eu amo a bebida. Por que eu vou deixar isso? Por que eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer? Eu não consigo, sabe? Mas coloque-se como um soldado verdadeiro. Não é porque, imagina, você é um soldado que está lutando pelo Brasil, ou até os soldados israelitas nesse momento. Você acha que realmente eles odeiam outro povo? Eles têm ódio? Alguns talvez sim, mas acredito que a maioria não. Então, a questão não é sobre você odiar o inimigo, mas é sobre você amar quem está atrás de você. Imagine que você é um soldado, você luta pela fortaleza, pelo reino de Cristo. E a partir do momento que você luta por esse reino, que é infinitamente superior, você pode até gostar dos prazeres, você pode até gostar do mundo, mas quando você entende, você ama Cristo, você vai lutar, você vai buscar, você vai batalhar até o fim. Amém? Então, talvez você não odeie o pecado nesse momento, mas é importante que você realmente entenda e ame a Jesus, porque se você ama Jesus, o mínimo que você pode fazer é obedecer a Ele. A Bíblia vai dizer que aqueles que obedecem os meus mandamentos são aqueles que verdadeiramente me amam. Ou seja, não tem como você dizer que ama a Deus se você não obedece os mandamentos dele. Então, sabe, é uma incongruência. A gente às vezes diz, poxa, eu amo a Deus, fala com a nossa boca. Tito 1,16 é um versículo que também me chamou muita atenção. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com obras, sendo abomináveis e desobedientes para toda boa obra. Ou seja, são pessoas que confessam, que falam sobre Deus, mas que através das suas atitudes estão distantes dele. Então que você possa ter isso em mente. Sabe, a sua vida ela precisa refletir Cristo, não a sua boca. Sua boca sim, precisa falar de Jesus, mas muito mais do que aquilo que você fala, você precisa também manifestar através das suas atitudes. Não estou falando sobre você ser perfeito, assim como eu, nenhum de nós é perfeito. Mas por meio de Jesus, nós somos santificados. Por meio de Jesus, nós podemos nos parecer mais com Ele. E graças a Jesus, nós podemos ser a cada dia mais transformados. Não se preocupe em, poxa, converti hoje e eu quero estar num nível absurdo de santidade. Você talvez se compare, poxa, essa pessoa aí, ela está muito à frente de mim, essa pessoa lê a Bíblia tanto, essa pessoa sabe muito de Bíblia, essa pessoa ora bastante e tal. Não se compare. Sabe, a sua corrida não é contra o outro. A sua corrida é em direção a Jesus. A sua corrida é em direção a Cristo. Muitos estão querendo competir e alcançar aquilo que os outros também, sabe, às vezes já alcançaram. Mas talvez aquilo que Deus ele quer que você alcance não é o que o outro alcançou, mas é sobre alcançar Jesus. Eu já até falei no meu Instagram, em um vídeo assim, que o nosso maior chamado não é sobre você pregar nas nações. Nosso maior chamado não é sobre você ir na África, não é sobre você fazer missões e tal. O seu maior chamado é conhecer a Cristo. E a partir do momento que você conhece a Cristo, você entende também aquilo que você precisa fazer. Então, Deus ele se preocupa muito mais naquilo que você é do que aquilo que você pode fazer. Amém? Mas para não desviar muito do assunto também, já estou finalizando aqui. Eu vou finalizar com 3 versículos. 1 Coríntios 10, 21. Se eu quero ser santo, se eu quero me parecer mais com Jesus, o que eu devo fazer, Gabriel? O que eu devo me posicionar? Se Jesus ele disse, vou reler até esse versículo, porque muitos chegaram agora, lá em 1 Tessalonicenses 4:3.
para quem chegou agora. Diz bem assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, da prostituição. Ou seja, o nosso chamado aqui, o nosso dever como cristãos, não é a perfeição, mas é a santificação. Porque a partir do momento que a gente reconhece a Cristo, a gente vai querer parecer mais com Ele. Não é sobre nós sermos perfeitos, mas é sobre buscar ser mais parecidos. Porque nenhum de nós vai conseguir essa perfeição, somente naquele grande dia, onde nós encontrarmos com Jesus. Mas, como eu já falei esse versículo aqui, vou adiantar para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Aí talvez você me pergunte, poxa, Gabriel, mas eu não consigo, sabe? É tão difícil me abster, é tão difícil fazer isso, tão difícil fazer aquilo. Poxa, como é que eu faço? Como é que eu me purifico? Como é que eu me santifico? E eu queria pedir para vocês aqui, já compartilha novamente, eu sei que eu estou pedindo bastante, mas já compartilha para mais pessoas, porque talvez isso daqui possa transformar realmente sua visão. 1 Coríntios 10, 21 diz bem assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que isso significa, Gabriel, na prática? Não adianta a gente querer sentar em duas mesas, não adianta a gente querer fazer parte da mesa de Deus, você está ali na igreja, você congregar, você ter amizades cristãs, mas ao mesmo tempo, você tá ali no mundo e tal, xingando, fazendo coisa que desagrada a Deus. Tem muita gente que chama de cristão girafa, que os pés estão na igreja, mas a cabeça tá no mundo. Porque as amizades são corrompidas. Você vai ver também um processo, eu chamo muita atenção, não ia nem falar, mas veio na minha mente aqui, Salmos, capítulo 1. É uma passagem bem conhecida, mas que se você não prestar atenção, tem algo muito mais profundo do que a gente realmente pensa. Salmos capítulo 1, versículo 1 vai dizer sobre um processo. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que você vê aqui? A santificação, ela acontece também quando você se aproxima de amizades que realmente te aproximam mais de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de buscar mais ao Senhor. Deus, eu não tenho vontade mais de buscar a Deus, eu não consigo fazer meu devocional e tal. Por quê? Talvez as suas amizades estão te afastando do verdadeiro propósito de adorar a Deus. São amizades que te levam mais distante dele ao invés de aproximar. E se você for ver, Salmos capítulo 1 vai dizer, não anda segundo o conselho dos ímpios. Está falando sobre um processo. A pessoa que primeiro ela começa andando, sabe? Andei ali, ó. Você tá nos ambientes, começa a andar com essas pessoas. O problema não é andar. O problema é você andar, aí depois você se detém. Sabe? Você começa a ficar mais ali. A Bíblia vai dizer, ó, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, a pessoa andou, conheceu ali o pessoal, tudo, já viu que é só misericórdia e tal, mas mesmo assim se deteve. Continuou naquele ambiente. É como se você estivesse conivente com as práticas, com as obras infrutíferas. Então, é como se você estivesse conivente realmente com o pecado. Você se detém e depois você vai ver, se assenta na roda dos escarnecedores. E o bem-aventurado, ele não faz isso, porque ele entende que as suas amizades, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão te influenciar, te aproximar ou te afastar mais de Deus. Então, que você tenha isso em mente. Se você quer realmente ter uma vida digna do Evangelho, uma vida que se santifica, uma vida que busca mais a Jesus, é necessário que você também tenha amizades que te aproximem mais dele. Não adianta você ir na igreja, você orar, você ir lá ler a Bíblia e tal, se você, em um momento, ali no seu dia a dia, você só está em ambientes que estão contrários aos princípios de Deus. Onde tem bebida, onde tem, sabe, só palavrão e tal. Então, não adianta. Sabe, você vai acabar se corrompendo também com esses costumes. Aí você talvez me pergunte, poxa, mas Jesus, ele estava bem com os pecadores. Mas Jesus, ele tinha um propósito. E esse propósito de Jesus não ficava ali com os pecadores para, vou também satisfazer esses prazeres. Jesus, ele não era influenciado, porque a palavra de Deus estava na sua mente, no seu coração. E quando a gente vai ver lá na Bíblia, as cartas de Paulo, vai dizer sobre a gente visar as coisas do alto. O que é visar as coisas do alto? Não é simplesmente no momento de tentação você pensar nas coisas do alto, mas é em todo o tempo, dentro e fora de tempo, você pensar nas coisas do alto. A ponto de a Bíblia está fincada no seu coração, a palavra de Deus está fincada no seu interior. Porque a Bíblia vai dizer que, antigamente, em Moisés, como é que era escrita a lei? Era através das tábuas, tinham as tábuas dos 10 mandamentos, tinha as tábuas da lei e tal, eram em pedras. Mas a Bíblia vai dizer depois, se eu não me engano lá em João, que a tábua, que as palavras seriam escritas com sangue nos corações dos homens. Seria através dos nossos corações. As palavras do Senhor seriam colocadas nos nossos corações. Então não é algo superficial, não é uma marca superficial. Não é sobre uma pedra que você quebra, não é sobre um livro que você joga fogo. Mas é sobre algo que realmente transforma a sua vida. É sobre uma atitude que ela é transformada.
através do sacrifício de Jesus, através, sabe, de você realmente entender, ter essa metanoia, como diz lá em Romanos 12:2, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metanoia é sobre você transformar a sua mente. Transformar a mente não é sobre, poxa, agora eu leio a Bíblia, estou lendo no meu quarto e você continua com as mesmas práticas. Transformar a mente é você deixar Deus ele entrar no seu coração, entrar na sua mente, de forma que as suas atitudes elas sejam coniventes, sejam de acordo com aquilo que você realmente crê, naquilo que você absorve. A gente tem que parar, muitas vezes, de ser como uma esponja e absorver tudo que vem na nossa frente. E começar a ser como um filtro. Que, sabe, poxa, tô vendo que aquela amizade vai me levar para um lugar ruim. Você continua. Então você está sendo uma esponja. Você está absorvendo tudo que está ao seu redor. Você absorve as críticas. Exatamente. Ter a mente de Cristo em nós. Parabéns. Exatamente. Termos a mente de Cristo em nós. Não é pela nossa capacidade. Obviamente nós temos o nosso esforço. Mas como eu disse, a graça não é simplesmente para perdoar os nossos pecados. A graça é sobre uma força capacitadora, que vai nos aproximar de Cristo. É sobre uma força que vai nos afastar do pecado. Amém? Então que você guarde isso no seu coração. Só vou beber uma água aqui. Porque as influências, ou elas vão te lançar para longe de Cristo ou para perto de Cristo. Então escolha bem com quem você anda. Amém? Agora, João 17:17. Esse versículo eu gosto muito, que diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Porque Jesus, quando ele estava fazendo essa oração, ele estava dizendo: Deus, eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Não quero que o Senhor, sabe, arranque eles das suas casas ou que leve logo para o paraíso. Mas que a palavra de Deus venha estar no coração, venha estar na mente deles, venha ter a mente de Cristo em nós. Então é sobre você entender que através da palavra você é santificado. Não é através, talvez, a oração sim, faz um papel crucial. Mas o que realmente vai nos santificar é uma vida de alinhamento com a palavra de Deus. Porque você pode estar orando e estar contrário à palavra. Você pode orar um negócio que não tem nada a ver com as escrituras. Você pode estar fazendo uma oração que, sabe, não vai passar do teto porque é contra os princípios de Deus. Você pode orar tantas e tantas coisas, mas, sabe, ela precisa estar alinhada aos princípios de Deus. E quando você alinha a sua oração aos princípios, àquilo que a palavra de Deus ela nos orienta, você realmente vai ter uma oração, digamos que mais poderosa, digamos assim. Vai ter uma oração mais eficaz, mais certeira, mais pontual. Porque você vai entender, Deus ele já declarou isso nessa palavra. Nesse versículo diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Deus me santifica na tua verdade. Eu sei que a tua palavra é a verdade, tudo. Você vai começando a alinhar a sua oração de acordo com aquilo que a palavra já diz. Se a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, você ora com esse versículo, vai ter realmente, fala: Deus, a tua palavra diz isso. Então eu quero desfrutar disso. Que o Senhor superabunde a tua graça na minha vida. Que o Senhor venha trazer essa força capacitadora. Que o Senhor venha me direcionar, venha me capacitar. Então, sabe, coloca isso no seu coração. Não tem como a gente viver uma vida em santidade, longe da palavra de Deus. Não adianta você querer, poxa, Deus, eu quero vencer o pecado X, Y, Z. Quero vencer isso, quero vencer aquilo. E você continua sem orar, sem ler a Bíblia, sem conhecer mais de Deus. Porque a partir do momento que você conhece o caráter de Cristo, que você conhece verdadeiramente a identidade de Jesus, não tem como você permanecer o mesmo. Porque o problema é que as pessoas, elas conhecem muito sobre Jesus, mas não entendem quem é Jesus. Saber sobre, não é sobre... Você saber sobre alguém não significa ter um relacionamento com alguém. Eu posso saber sobre a vida do Neymar, mas eu posso não conhecer o Neymar. Eu posso saber quem você é, mas eu não conheço quem você é. Conhecer representa intimidade. Se você for ver, eu não vou citar aqui, não vou ler por causa, senão vai demorar muito, mas quem quiser ler, Mateus capítulo 7 é uma passagem que chama muito a minha atenção, quando vai falar Senhor, Senhor, sabe? Muitos chegarão naquele grande dia diante de Deus, dirão Senhor, Senhor e tal, e não entrarão no reino dos céus. E Deus ele vai falar: poxa, eu não os conheço, afastem-se de mim, porque vocês praticam o mal, vocês praticam a iniquidade. Exatamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Muitas vezes a gente quer saciar com pão, com migalhas, sabe? A gente quer saciar com coisas terrenas. Eu vejo muita gente querendo vencer determinados vícios e tal com artifícios terrenos. Entende? Não que esteja errado. Não que esteja errado. Eu acho que alguns artifícios eles complementam e nos ajudam a vencer o pecado, nos ajudam a vencer determinado vício. Ou então a estabelecer um hábito. Por exemplo, você quer estudar mais. Você aplicar uma técnica Pomodoro e tal, que vai te ajudar nos estudos a ter mais concentração. Não está errado, isso daí vai te ajudar.
Mas, em questão de pecado, a gente tem que entender que os artifícios humanos, eles não são suficientes. Porque a partir do momento que a gente tenta vencer o pecado com artifícios humanos, sem entender, ter entendimento daquilo que Deus ele pretende, ter um entendimento verdadeiro daquilo que Deus ele quer para nós, a gente não vai vencer o pecado. Porque o pecado, ele é sobre, como eu já falei, a graça capacitadora de Deus que vai nos libertar do pecado. Então, muitos querem usar banho gelado para vencer um vício. Muitos querem acordar cedo para vencer um vício. Muitos querem fazer isso, aquilo e aquilo. Tantas coisas para poder vencer um vício, para vencer um pecado. Mas a verdade é que a gente não vai conseguir vencer se a gente tentar continuar lutando, né, com artifícios terrenos. A gente precisa realmente ter a mentalidade de Cristo, entender o caráter de Deus, entender a identidade de Jesus, aquilo que Deus ele quer para nós. E a partir desse momento que você entende o caráter de Deus, você entende a bondade dele, quem Deus é, você vai ser liberto, sabe? Obviamente, eu acredito também que quando a gente aprende com as coisas espirituais e tudo, os artifícios humanos eles podem nos auxiliar, sabe? Podem nos auxiliar, mas eles não são um fundamento. Não adianta você querer fundamentar, você ter uma torre imensa, você ter o Burj Khalifa e colocar, sabe, só isso daqui de fundamento. Porque o verdadeiro fundamento é a palavra. Mateus 7 também diz sobre isso. Que tinham duas casas, uma casa que ela estava firmada sobre a rocha e outra sobre a areia. O que isso significa? Muitos vão estar querendo fixar a sua vida espiritual, querer realmente colocar o seu estatuto, né? Você querer sua estrutura, na verdade. Querer colocar a sua vida espiritual, colocar a sua dependência em Deus e tudo, mas baseado, colocando em estruturas em alicerces frágeis, em alicerces humanos, em alicerces terrenos. Então, sabe, o verdadeiro alicerce, ele é a rocha. Ele é a rocha, que é Cristo. E a partir do momento que a gente entende quem é Cristo, a gente também vai ser sustentado por essa rocha. Passem os ventos, pode passar tudo, mas você não vai ser abalado, porque você está na rocha. Mas quando você coloca sobre, sabe, coisas mundanas, tenta sustentar a sua vida espiritual com artifícios terrenos, isso vai cair. É inevitável que isso aconteça. Então, já coloca isso no seu coração, entenda isso, porque se você quer ter uma vida espiritual realmente equilibrada, fixe os seus fundamentos nos lugares corretos. Porque longe... Tem até uma frase aqui que para mim é muito interessante que diz: longe da palavra, o pecado ele começa a ser tolerável. Porque a palavra, ela nos santifica, como a gente viu lá em João 17:17. Mas se você está longe dela, logo você não tem lei, você não tem... Sabe, quando o Paulo ele vai falar lá em, se não me engano, Romanos 9, vai falar que a lei, ela opera o pecado. Por quê? A partir do momento que você descobre a lei, que você se reconhece pecador, e a lei gera morte e tudo, porque você entende que o pecado, ele existe. Você se reconhece como pecador. E a partir do momento que você se entende como pecador, logo você morre espiritualmente. Mas a partir desse momento você também entende que Cristo, ele ressuscitou, Jesus, ele nos lavou e tudo. E assim a gente ganha uma nova vida. Você morre para o pecado e começa a viver para Cristo. Então entenda, se você quer vencer o pecado, esteja com a palavra no seu coração, esteja com a palavra na sua mente, sobre ter a mente de Cristo em nós, como já pontuaram aí. Um outro ponto aqui também, para finalizar, Levítico 6, do 10 ao 13. Levítico, capítulo 6. Porque muitos querem, sabe, vencer o pecado de uma forma antropocêntrica, de uma forma humanista, de uma forma que, poxa, com as minhas próprias mãos eu consigo. Mas você só vai conseguir vencer o pecado, nós só conseguiremos nos identificar com uma ótica cristocêntrica, onde Jesus seja o alvo, onde Jesus seja o centro das nossas vidas. Amém? Então, aqui vai dizer, aqui em Levítico 6, do 10 ao 13, que diz bem assim: o sacerdote vestirá sua veste de linho. Linho já fala sobre santidade e tudo, mas eu não vou entrar nesse ponto para não me alongar. E vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Versículo 11. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e o fogo levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, arderá sobre o altar, arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Muitas pessoas elas se atentam muito ao versículo 13. A gente vê, né? O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. A gente canta muito essas canções e tal, mas a gente se esquece que a santidade, que o fogo ele só arderá se o sacerdote ele colocasse lenha. Aquele fogo só permaneceria aceso se o sacerdote colocasse lenha. Não adianta você querer ter uma vida pura, porque a gente vê o fogo como uma representação de purificação. Não adianta você querer se purificar
Você se aproxima do fogo se o fogo estiver apagado. Para que você verdadeiramente se purifique, aproxime-se do fogo. O fogo, ele nos purifica. O Espírito Santo, ele nos purifica. A Bíblia vai dizer que João Batista, ele batizava com água, mas virá um tempo em que o Cristo, né, ele batizaria com fogo. O próprio Espírito Santo, ele batizaria com fogo. Haveria um tempo que nós seríamos batizados com fogo. E muitas pessoas, elas entendem, poxa, o fogo está falando sobre dom de línguas? Não. Porque o dom de línguas, sim, ele realmente ele é importante para a edificação, mas ele não é fundamento. Sabe, o verdadeiro fundamento é através da palavra. O verdadeiro fundamento, ele gera transformação. Muitos falam em línguas, muitos e muitos, mas não estão fundamentados na palavra. Muitos falam, muitos têm a língua, sabe, solta, falam em línguas e tal, têm dons, mas estão distantes de Deus, porque os dons, quando a gente vai ver, eles não sustentam a salvação. Dons não sustentam caráter. Dons não sustentam santidade. Dons não sustentam isso. Mas é somente através de uma vida próxima do fogo. De uma vida de manutenção da lenha. De manutenção, de você colocar lenha e lenha e lenha no altar, para que ele não se apague. O fogo que não é você quem acende, mas é Jesus quem coloca. O próprio Deus que ele coloca. Se você for ver lá em Levítico, era o próprio Deus que colocava o fogo sobre o altar. E era do dever do sacerdote colocar lenha continuamente sobre esse altar. Então, se você realmente quer ter uma vida que vença o pecado, uma vida que purifique, uma vida santa, uma vida separada, porque santo não é sobre aquele que é perfeito, santo é aquele que é separado. Como eu já disse, santo é aquele que é separado. Aquele que não se contenta com as coisas, com os manjares dessa terra, não se contenta com os prazeres inferiores que essa terra possa nos dar, mas é sobre prazeres superiores. O apóstolo Paulo fala que é mais válido profetizar do que falar em línguas. Exatamente. Muitas vezes a gente se atenta ao fato de que, poxa, os dons e dons e dons, mas a gente esquece de realmente buscar a Deus com fundamentos sólidos através da palavra. Amém? Então que você possa ter isso em mente. Será que eu tenho colocado, para finalizar aqui, será que eu tenho colocado lenha no altar? Ou você é aquela pessoa que, poxa, eu vou ler um versículo aqui e já tá bom, vou fazer isso e já tá bom? Mas que todos os dias você venha colocar lenha sobre o altar. Que todos os dias você venha buscar uma intimidade cada vez mais profunda com Deus. Através de realmente uma vida que se santifica. Não somente através de você falar com a sua boca, mas uma vida que você está distante de ambientes que vão te contaminar. Uma vida que, sabe, você pode até estar na Babilônia, como Daniel estava. Você pode estar em um ambiente ruim. Mas você não está andando, você não está tendo comunhão com as trevas. Como a gente leu lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Que não se detém com os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, não se detenha, não se assente, não fique nesses ambientes. Depois, tenha verdadeiramente uma vida fundamentada na palavra. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, santifica através da palavra de Deus. Tenha ela no seu coração, porque ela irá produzir em você realmente uma mente santificada, uma mente que está imersa na palavra, uma mente que vai apontar 100% para Jesus. Assim como a gente vai ver nas cartas de Paulo, que fala sobre você visar as coisas do alto. Sobre a gente ter a nossa mente nas coisas do alto. Muitos querem ter a mente na coisa do alto, só que fica só se alimentando de coisas terrenas. Como é que você quer ter uma mente pro alto se você se alimenta com as coisas terrenas? Ter os frutos do Espírito Santo, exatamente. E os frutos, a gente vai ver também, a gente vê, eles são uma consequência da nossa vida de santificação. Porque tem uma passagem muito interessante. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu sei que eu já citei vários versículos, mas que, como a gente leu, a nossa vida não pode estar fundamentada em simplesmente palavras humanas. A gente não pode estar tendo uma ótica, como eu já disse, humanista. Não pensem que eu vou livrar ou minhas palavras vão livrar. Qualquer um ou vão nos livrar do pecado, mas através da palavra de Deus. Amém? Então, para isso, eu quero fundamentar justamente aqui na palavra de Deus o que diz. Lá em Colossenses, vou trazer essa palavra aqui, fala sobre a gente... se eu não me engano, tem um livro que eu li, eu vou abrir aqui para vocês, que aí eu acho mais rápido. Colossenses vai falar algo muito interessante, que para mim me chama bastante atenção. A Bíblia diz também, Colossenses, capítulo 1, exatamente, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 3 ao 7, que diz bem assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por toda a esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês.
esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo. E assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Sobre os frutos aqui, como o Luiz falou, o Luzier falou, é muito interessante que vai falar aqui em Colossenses capítulo 1, do 3 ao 7, diz bem assim: ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Ou seja, primeiro fala sobre o amor que eles têm. E isso chamou a atenção de Paulo. Depois a gente vai ver, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra do evangelho que chegou até vocês. Ou seja, a primeira palavra ela chegou. Você não vai ver aqui falando que os dons chegaram, você não vai ver aqui falando que foram as línguas que chegaram, você não vai ver que foi a oração que chegou, mas fala que a palavra chegou, porque a fé, ela cresce, ela é desenvolvida através de ouvir da palavra de Deus. Então, primeiro você ouve da palavra de Deus. E depois essa palavra ela gera entendimento em nós. Como você vai ver bem aqui. Desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Mas, como assim? Desde o dia que vocês entenderam, o que aconteceu? Quando vocês entenderam a graça de Deus, o que aconteceu? Vocês produziram frutos. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo. Então lê essa passagem, depois você guarda. Colossenses capítulo 1, 3 ao 7. Que diz sobre isso. Ou seja, o que está mostrando aqui? Operou o amor, operou a palavra de Deus. Essa palavra que veio pelo ouvir gerou um entendimento. Muitos têm uma fé emocional. E eu te falo, a fé emocional ela não transforma ninguém. A fé emocional, ela simplesmente vai nos colocar numa questão de que, poxa, se Deus ele estiver me dando, se Deus ele estiver trazendo as bênçãos, se Deus eu estiver num momento bom, ou num momento ruim até, né? Tem gente que só busca Deus no momento ruim, tem gente que só busca Deus no momento bom. Se você tiver uma fé assim, ela vai ser muito volátil. Mas o que a gente vai ver em Colossenses capítulo 1, do 3 ao 7? A palavra que vocês ouviram gerou entendimento. E esse entendimento o que fez? Quando vocês entenderam a graça de Deus, vocês produziram frutos. Ou seja, não foi mediante a emoção, foi mediante o entendimento. E quantos hoje em dia estão mediante a emoção? Sabe, a gente investe tanto em palcos, tanto em aplausos, tanto nisso, naquilo e tal, nas canções mais bonitas, mas a gente se esquece que o verdadeiro evangelho, ele consiste no entendimento verdadeiro da graça de Deus, mediante a palavra dele. Então, sabe, guarda isso no seu coração. Para vencer o pecado, para frutificar verdadeiramente, a gente precisa entender a essência do evangelho. A essência do evangelho é Cristo Jesus. A essência do evangelho é Cristo Jesus. E como eu já falei, para quem chegou agora e tal, nosso maior chamado é conhecer a Jesus. Nosso maior chamado não é você ir nas ações e tal. Nosso chamado é conhecer a Cristo. E quando você conhece a Cristo, você gera o desejo de santificar, de se aproximar mais dele e tudo. Então, sabe, grava essa mensagem no seu coração. Espero que ela possa ter produzido frutos dignos de arrependimento em cada um de nós. E peço ao Senhor para que a cada dia mais essa palavra venha produzir no nosso interior essas palavras. Esse entendimento, essa transformação, essa frutificação. Amém? Então, se você gostou, se essa palavra te abençoou, já escreve aqui, já compartilha nos seus stories, me marca se você quiser também. Coloca nos seus stories, compartilha com alguém essa mensagem. Sabe, fala, você cumpra o ID de Cristo. Não precisa me marcar, não precisa isso, aquilo. Mas eu quero que você simplesmente pegue, se você anotou e tal, pega um versículo, talvez de Colossenses capítulo 1, do 3 ao 7, e chega para alguém e fala. Alguém que você tem intimidade e tal. Fale do amor de Cristo. Sabe, se você vê que uma pessoa que está lutando contra o pecado, se você é essa pessoa, se você conhece alguma pessoa, guarda essas palavras no seu coração. Lembrando, a palavra antigamente, ela era guardada onde? Ela era escrita onde? Em pedras. Mas hoje Deus ele quer escrever as palavras dele no seu coração, no meu coração, no coração da pessoa que você está pensando nesse momento, no coração da pessoa que muitas vezes você sabe que está passando por uma coisa difícil, por uma situação difícil, por uma tribulação. Então já escreve aqui, se essa palavra te abençoou, coloca um amém e tal, para que a gente possa continuar espalhando o reino de Deus, para que a gente possa continuar manifestando ele, não somente através de palavras vazias, mas através de atitudes, amém? Então vou finalizar com uma oração para que Deus a cada dia venha esclarecer esse entendimento em nós, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te glorificar, Jesus, porque nós queremos que o Senhor é aquele que tudo faz, o Senhor é aquele que tudo pode, Jesus. O Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que, sabe, Deus, muitas vezes a gente pensa que nós não vamos conseguir vencer o pecado, talvez da pornografia, talvez da luxúria, talvez de palavras vazias, talvez, Senhor Jesus, de palavrões, talvez de amizades que nos corrompem, sabe, o pecado que da gula, da ganância. Ah, Jesus,
Que o Senhor venha cada dia mais nos aproximar de Jesus, do Senhor, porque nós entendemos nessa palavra, Jesus, que não importam os palcos, não importam os aplausos, não importam, Senhor Deus, as circunstâncias, mas, Pai, nós queremos que a cada dia mais essa palavra ela produza um entendimento no nosso coração. Pai, que cada um que ouviu essa palavra, que esteve atento a cada um dos versículos de Jesus, não venha sair da mesma forma como veio, mas que Deus, essa palavra possa ter gerado confronto, possa ter gerado não afronta, mas um confronto que gere transformação no interior de cada um aqui, Jesus. Pai, assim, eu te agradeço por cada vida, pela vida de cada um que está aqui, Jesus. Por aqueles que se dispuseram de ouvir da tua palavra, daqueles que valorizaram daquilo que o Senhor derramou nessa noite. Pai, assim que nós possamos, que o Brasil possa, nós clamamos, Jesus, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos que estão na nossa mente nesse momento. Já ora por aquela pessoa que muitas vezes você sabe que está passando por uma luta, está passando por um momento difícil, que está tentando lutar contra o pecado. Se você é essa pessoa também, e coloca diante de Deus, sabe, pedindo, Jesus, liberta cada um de nós. Sabe, daqueles pecados que nós sabemos que nós temos errado. Daqueles pecados, Jesus, que nós não sabemos. Nós pedimos ao Senhor para que nos santifique, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor, Deus, nos purifique a cada dia mais, Jesus. Deus, que cada uma dessas palavras venha produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Frutos que não venham sair daqui da mesma forma, mas que venham produzir uma mudança no nosso interior. Assim, Deus, nós te agradecemos, pedimos ao Senhor para que as tuas bênçãos, para que as tuas mãos venham estar estendidas sobre a vida de cada um aqui, Jesus. No nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós te agradecemos. Cada uma dessas palavras venham ser como sementes, que venham frutificar, venham ser plantadas, e nós queremos que já foram plantadas em terra boa, uma terra adubada pelo Senhor. Porque eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. E assim nós colocamos diante das tuas mãos, Senhor, a vida de cada um aqui. Eu te agradeço, te glorifico, no nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Agradeço por cada um aqui que ouviu essas palavras, por cada um aqui que esteve até esse momento, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero vocês na próxima semana. Acredito que eu vou fazer também na próxima semana uma live. E é isso, gente. Que vocês possam compartilhar cada uma dessas palavras. Sabe, se é você que está passando por isso, grava no seu coração. Se é uma pessoa que você conhece, que está passando por isso, ajude essa pessoa. Ore por essa pessoa. Fale para ela se aproximar do fogo. Fale para ela, sabe, tipo, realmente buscar na palavra de Deus. Colocar Deus em prioridade nas suas manhãs, sabe? Coloca isso na sua mente, espalhe. Eu não estou aqui para dizer para você, compartilha isso, aquilo, ou palavras vazias. Não, mas compartilhe a palavra de Deus. Não peço para você falar, foi isso que eu vi na internet hoje e tal. Não, compartilhe da palavra de Deus. Tantos divulgam resultado de time, tantos divulgam isso e aquilo outro, mas compartilhe da palavra, compartilhe, porque Jesus ele só voltará quando o evangelho ele for pregado para todos. E esse dever está nas nossas mãos. Amém? Então, que Deus venha abençoar cada um de vocês, que Deus ele venha estar cada dia mais direcionando a vida de vocês, que nós possamos ter uma vida santificada, graças ao Senhor Jesus. Amém? É isso, gente. Tchau, tchau.